Olá, boa noite. Está começando o Jornal da Univates. Confira os destaques de hoje. Crise econômica afeta mercado imobiliário. A inflação do aluguel acumula alta de 12% em apenas um ano. Na contramão do recesso financeiro, o governo do estado libera 40 milhões de reais para reformas das escolas. E ainda amanhã é o último dia para pagar o IPVA. Isso e muito mais a partir de agora, aqui no Jornal do Univates, segunda edição. Moradores do bairro São Bento, em Lajeado, receberam ontem à tarde liminar que autoriza a religação dos fornecimentos de água para 7 famílias que estavam sem o serviço desde segunda-feira. As formas de cobrança do serviço são criticadas. Segundo os moradores, os cobradores não fazem cobrança aos sábados, nem emitem boletos que possibilitem o pagamento em casas lotéricas e bancos. Ressaltam que o boleto é feito à mão há mais de 15 anos. Foi publicada ontem a portaria número 57 do Diário Oficial da União, que determina a liberação do credenciamento do Laboratório Unianálises da Univates para a realização de ensaios físico-químicos e microbiológicos oficiais do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, a MAPA. A portaria permite ao laboratório voltar a atender às demandas dos órgãos fiscalizadores. Com o retorno, o laboratório estima receber um volume de 2.000 amostras por mês de empresas fiscalizadas. Que a crise econômica afeta diversos setores do país, isso todo mundo já sabe. Inflação dos alimentos, taxa de desemprego, o mercado financeiro do Brasil ainda esboça reações para voltar a crescer. Para a população está difícil manter as contas em dia. Para quem mora de aluguel, não é diferente. Está mais caro alugar um imóvel. Segundo o Índice Geral de Preços Mercado, a inflação do aluguel nos últimos 12 meses chegou a 12,21%. O indexador e os índices que corrigem o valor lá dos aluguéis estão amplamente e diretamente ligados ao mercado imobiliário. O mercado se rege pela lei da oferta e da procura. Não temos como dizer que nós cruzamos por uma crise, né? Por uma crise institucional, uma crise política que teve reflexos diretamente na economia, e, em consequência, também no mercado de locações, né? Subiram porque houve uma questão, o mercado estava muito negativo em razão da crise política, mas agora já se vê sinais, né, de otimismo e sinais que a economia novamente tomará o seu rumo. Maurício e a namorada estão se mudando para Lajeado. O casal escolheu um apartamento nessa imobiliária e vai pagar cerca de R$1.000 de aluguel. E o nosso objetivo não era somente custo, era um valor baixo. Era um apartamento que fosse espaçoso, que fosse confortável, né? E também que fosse um padrão mais novo, não tivesse problemas com tomadas, com rachaduras, enfim, relação custo-benefício. Já a dona Vânia mora nessa casa alugada em Estrela há 7 anos. Todo mês ela paga R$600 de aluguel. Eu tenho um vínculo muito grande aqui com o pessoal aqui. Tenho meus bichinhos, eles são livres, são respeitados. Então, eu estou numa zona de conforto e para mim é muito bom. Eu me sinto muito segura aqui onde eu estou. O aluguel, claro, quando a gente paga, para a gente ele é caro. Quem recebe é pouco. Mas eu sempre, cada vez que eu vou pagar o aluguel na imobiliária, ainda brinco com o pessoal. Digo que estou pagando uma prestação da minha casa. Por enquanto, dona Vânia fica aqui com seus cães e gatos. A vida tranquila no bairro Imigrantes, ela não troca por nenhum outro lugar. A hora que eu comprar vai ser essa, não vou sair daqui. Até o dia 16, a Univates recebe inscrições para os cursos de pós-graduação e especialização. As inscrições devem ser feitas pelo site www.univates.br/pós-graduação. Mais informações pelo telefone 51-3714-7000, ramal 5412. E depois do intervalo a gente fala de PVA 2016. Amanhã é o último dia para quitar o imposto. A quinta edição da Estrela Multifeira ocorre de 6 a 10 de setembro do ano que vem, no Porto de Estrela, contando com uma das mais
contando com mais de um dia a mais de duração em relação à edição passada em 2015. A Multifeira ocorre a cada 2 anos. Na última edição, houve envolvimento de mais de 150 expositores que registraram 6,5 milhões de reais em negócios e público superior a 30 mil pessoas. A confiança do comércio avançou 2,8 pontos entre maio e junho de 2016. O índice calculado pela Fundação Getúlio Vargas passa de 70,9 para 73,7 pontos, o maior nível desde maio de 2015. Com a alta consistente nesse bimestre, a confiança do comércio se afasta do mínimo histórico de dezembro passado. A combinação de relativa estabilização do índice mostra que o setor, aos poucos, fica menos pessimista em relação à evolução futura da economia. O pagamento do IPVA terminou em abril, mas uma segunda chance foi dada aos motoristas que ainda não cumpriram a obrigação. Eles têm até sexta-feira para regularizar as pendências. Caso contrário, serão inscritos em dívida ativa com Fazenda Pública. 2016 teve mudanças no pagamento do IPVA. Nos anos anteriores, era bem tradicional, muitos anos, a população pagava os seus impostos, o seguro obrigatório, IPVA, num período de abril a julho, dependendo do final de placa. Neste ano, houve uma modificação, onde todos os veículos tiveram seu vencimento de IPVA no mês de abril. Isto gerou vários traumas na população, na expedição de documentos. Quem não paga o IPVA e circula com o carro de forma ilegal pode sofrer punições administrativas. Quem não paga imposto, o guarda pega, né? E daí o seu carro é retido e é guinchado para o depósito, né? É apreendido o carro na casa. E multa gravíssima, né? 7 pontos. Os condutores que não realizarem o pagamento até sexta-feira serão inscritos em dívida ativa da Fazenda Pública. No momento que o cidadão cai em dívida ativa ou a empresa, ela fica bloqueada em algumas coisas, além de que a execução prossegue. Vai adiante e cai na execução judicial posteriormente, onde os ônus aumentam muito, a pessoa deixa de ter a sua situação liberada, empresas que são donas de veículo deixam de ter a sua situação liberada e necessitando alguma coisa da Receita Estadual não receberá mais o certificado de bom cidadão ou boa empresa. O Volney quis aproveitar os descontos e evitar problemas, por isso já pagou IPVA em janeiro. Eu já fiz a partir do primeiro mês do ano por necessidade de trabalho, uso o carro para trabalho, né? Porque o que eu sempre falo de a gente ser bairrista, quando uma lâmpada está queimada, ela traz a escuridão e a falta de segurança. Nesse caso, a pessoa reclama e se acha injustiçada, mas com o pagamento do imposto do carro, haverá uma verba para essa finalidade. Então, eu acredito que é de suma importância que isso seja feito, né? O pagamento do IPVA pode ser realizado em agências bancárias e no Detran. Amanhã acontecem o 9º concurso de leitura em língua inglesa e o 3º concurso de leitura em língua espanhola da Univates. As atividades começam às 8h30 da manhã no auditório do Prédio 7. Os eventos servem para estimular a leitura e a compreensão de textos em idiomas estrangeiros e o gosto pelo aprendizado de um novo idioma. A seguir tem previsão do tempo aqui no Jornal da Univates. Nós já voltamos. Lojas e Sindicabs promovem campanha de doação de sangue. As coletas vão ser realizadas nos dias 11 e 12 de julho no Banco de Sangue de Lajeado, Hemovale. Para doar, a pessoa precisa ter entre 16 e 69 anos de idade e estar em boas condições de saúde. Menores de 18 anos devem estar acompanhados de um responsável. Os associados interessados em participar da campanha devem entrar em contato com o Sind Lojas pelo telefone 3710-2080. O Banco de Sangue Hemovale fica no 2º andar do Hospital Bruno Born. A 11ª Feira do Livro de Lajeado vai ser no Parque do Imigrante de 23 a 28 de agosto. O tema desse ano é Folcloreando pelo Brasil. Vão ser diversas atrações culturais, como teatros, saraus, horas de conto, rodas de conversa, shows musicais, oficinas e exposições. Hoje teve a 2ª oficina teórico-prática do Planejamento Estratégico Regional, promovida pelo CODEVAT.
A primeira atividade foi em abril e mais uma deve ocorrer dias 26 e 27 de outubro. Participam das oficinas representantes de Coredes e técnicos de 28 regiões do estado. Até março do ano que vem, as regiões devem ter o planejamento estratégico pronto. Agora a gente fala de previsão do tempo. Amanhã as condições do tempo pouco mudam e teremos outro dia de sol com nebulosidade variável. Em Lajeado a temperatura fica entre 12 e 22 graus. 12 e 22 também em Arvorezinha. Já na cidade de Progresso, mínima de 13 e máxima de 23 graus. Depois do intervalo a gente fala de educação. O governo anuncia verba para escolas. Confira agora nosso comentário semanal sobre economia e inovação com Eloni Salve. Boa noite, professor. Olá. Além das questões de economia que me apaixonam muito, também sou apaixonado por novas tecnologias, novos conhecimentos e soluções que possam melhorar a nossa qualidade de vida, as coisas que a gente faz, a nossa saúde e assim por diante. E a gente tem visto a tecnologia nas mais diversas áreas criar dispositivos, remédios, facilidades para que as nossas atividades sejam melhor desenvolvidas e a nossa qualidade de vida aumentada. E todo dia não faltam novidades. Tem novidades de todo tipo, de toda ordem, em todas as áreas. E duas delas em especiais me chamaram a atenção nesta semana. A primeira dela, creio que a maioria de vocês conhece, os dispositivos que interpretam movimentos, como meus movimentos das mãos aqui, né, para videogames ou para outras funcionalidades, que interpretam os movimentos através de raios de luz ou movimentos dentro de equipamentos, ou seja, detectam que a pessoa está fazendo algum tipo de movimento através de algum dispositivo que normalmente custam caro hoje em dia e que são dispendiosos e ao alcance de pouca gente. Cientistas desenvolveram uma nova maneira agora de detectar esses movimentos humanos de uma forma simples, barata e muito eficaz. Com apenas alguns sensores colocados no chão de uma sala como a que eu estou aqui, seria capaz, um sensor normal de luz, que a gente usa para diversos dispositivos e é de custo muito barato, apenas com alguns desses eles conseguem detectar qualquer movimento que a pessoa faz, seja movimentando apenas uma mão, um dedo ou qualquer parte do corpo. Isto tem uma aplicabilidade na indústria e no entretenimento, na vida das pessoas, gigantesco que as pessoas ainda nem sabem a dimensão. Então, tem soluções que estão sendo pensadas, e às vezes soluções muito simples, que geram resultados extraordinários, que vão ter reflexos na vida das pessoas e na economia também, trazendo novos produtos e novos processos. Uma outra tecnologia também muito interessante e para nós, nos dias de hoje, muito preocupados com a questão ambiental, também uma tecnologia altamente favorável. Cientistas descobriram que podem injetar, por exemplo, o gás carbônico, chamado gás do efeito estufa, injetar em determinadas camadas de rocha no solo, e essas camadas de rocha acabariam absorvendo esse gás carbônico e convertendo eles em determinadas rochas calcárias, principalmente em lugares onde tem basalto, que é o caso do Rio Grande do Sul, que nós temos muito basalto no subsolo. Então, esse gás carbônico seria injetado no solo a grande profundidade, lá se converteria em rochas calcárias e ficaria fixado no solo. Seria uma maneira de amenizar a quantidade de gás carbônico presente na atmosfera e fixá-lo no solo, retirá-lo da atmosfera e diminuir o efeito estufa. Então, é mais uma tecnologia promissora para todos nós, ou seja, uma tecnologia que traz mais alento para o futuro e nos torna um pouco mais otimista em relação à sobrevivência nossa nesse planeta e com melhor qualidade de vida. Bom, eu quero aproveitar esse momento para me despedir temporariamente desse programa, porque estarei saindo para 6 meses de estudos e deverei voltar, então, só no ano que vem com novos comentários de economia ou de tecnologia. Obrigado pela atenção. Obrigado, professor. O Piratini anunciou a convocação dos aprovados nos concursos da Brigada Militar e Polícia Civil. 2.000 brigadianos e 661 policiais civis serão chamados até dezembro de 2017. O processo será dividido em 3 etapas de convocação.
Além disso, um novo concurso para a SUSEP e Instituto Geral de Perícias será realizado. Cerca de 40 milhões de reais foram liberados pelo governo do estado para 350 escolas públicas. De acordo com o Palácio Piratini, o dinheiro vai ser usado em obras de emergência. 10 escolas da área da 3ª Coordenadoria Regional de Educação receberam de 105 a 150 mil reais. Os valores devem obrigatoriamente ser investidos nas reformas dos colégios. Os valores que foram depositados então na conta das diretoras, até 150 mil, esses valores são especificamente para reformas, não é para construção, então é só para reformas. Depois que é feita a obra, eles têm 120 dias de prazo para fazer a prestação de contas, que pode ser prorrogado por mais 120 dias. Esse é o procedimento de praxe. São 5 escolas em Taquari, uma em Itabaí, uma em Encantado, 2 em Lajeado e uma em Estrela. A Escola Estadual de Educação Profissional Estrela é um dos colégios que vai receber o recurso. Aqui, as reformas vão ser na parte elétrica. Em Lajeado, um dos colégios beneficiados é a Escola Estadual de Ensino Fundamental Otília Correia de Lima, no bairro São Cristóvão. O projeto contempla a reforma do telhado. Vimos buscando esses valores já há algum tempo, né? E agora nós somos contemplados então com 10 escolas. E essas 10 escolas então contemplam as nossas escolas técnicas, as em tempo integral e educação básica. E aí, mediante agora um projeto que as escolas podem, inclusive, buscar parcerias, elas usam esse dinheiro, então, em reformas. Para a coordenadora adjunta da CRED Estrela, manifestações como a ocupação de escolas no estado podem ter impulsionado a liberação do recurso. Essa discussão, essa questão toda, ela provocou, sim, essas questões, e eu sempre digo, é justamente com isso, com ideias diferentes, com discussões, que a gente consegue provocar órgãos e consegue muitas questões que vão ajudar, então, nossas escolas. O Jornal do Univates de hoje fica por aqui. Obrigado pela sua companhia. Tenha uma boa noite.